Olá, a partir de agora você confere a semana. São as principais notícias apresentadas nos últimos dias aqui pela UPF TV. As definições da audiência pública sobre a duplicação da ERS 324 entre Passo Fundo e Nova Prata. 87 novas câmeras de vídeo monitoramento estão sendo instaladas em Passo Fundo. Com essas, serão 150 câmeras fiscalizando a cidade. Você sabe o que fazer com um animal de estimação depois que ele morre? Vamos mostrar o que o serviço público oferece, o serviço da UPF e também o cemitério particular para pets em Passo Fundo. Autocontrole, técnica e preparo psicológico. Estudantes de medicina da UPF estão ajudando socorristas do Corpo de Bombeiros. E ainda a preparação e a formação dos novos agentes de leitura para a Jornada Nacional de Literatura que acontece em setembro. Uma audiência pública para discutir a duplicação da ERS 324 entre Passo Fundo e Nova Prata foi realizada pelo governo do estado. O encontro foi aqui na universidade. Um fluxo intenso de veículos. Diariamente são pelo menos 17 mil entre Passo Fundo e Marau, na RS 324. Também já foi considerada a rodovia da morte. Este trecho faz parte da proposta de duplicação apresentada pelo governo do estado. No total, serão 115 quilômetros duplicados entre Passo Fundo e Nova Prata. O investimento previsto é de R$1 bilhão. A proposta de concessão e parceria público-privada inclui ainda a rodoviária de Porto Alegre e a rodovia RSC 287, entre Itabaí e Santa Maria. O projeto foi discutido durante a audiência pública promovida pela Secretaria de Logística e Transportes. Até o próximo dia 4 está aberto a consulta pública. Entre as objeções que surgiram durante a audiência estão o prazo de entrega de 8 anos e o valor do pedágio, que, segundo o projeto técnico, pode chegar a R$ 9,64. Entre Marau e Passo Fundo está previsto um ponto de pedágio. Nesse trecho entre Marau e Passo Fundo, 70% dos veículos que transitam pela rodovia são de Marau e de Passo Fundo, o que nós precisamos estudar e ver se haverá um tratamento diferenciado para os veículos com placa dessas duas cidades. A Prefeitura de Marau entregou um relatório pedindo a suspensão do edital. Também sugere a criação de uma comissão técnica para avaliar os impactos econômicos no município com a duplicação e o valor do pedágio. Para que a gente possa contribuir com esse projeto e dizer aquilo que vai impactar diretamente, aquilo que é bom para Marau e para a região e aquilo que não pode ser colocado em prática porque vai trazer enormes prejuízos à nossa cidade e, por consequência, também a todos os municípios do entorno. Só para dar um exemplo, o projeto que está aí estabelece o fim dos dois principais trevos de acesso ao município de Marau. Trevo Norte e o Trevo Sul, as principais entradas da nossa cidade deixam de existir. Passaríamos a ter apenas duas entradas que cortam os bairros da nossa cidade e que não tem condições de trafegabilidade, que não tem como a gente aceitar essa decisão e esse projeto que está aí posto. Mas há de se dizer que esse projeto ele já vem em curso em praticamente 2 anos e que hoje nós entendemos que é apresentado para a sociedade, vamos discutir com a sociedade e sim, entendemos que nesta discussão vai surgir muitos pontos, talvez positivos, negativos, mas que tudo acrescenta e nós encontrarmos o meio do que realmente possa ser executado para a melhoria da 324 no estado do Rio Grande do Sul. As sugestões serão avaliadas pela equipe do governo e a previsão é lançar o edital até o fim de agosto. A audiência pública foi realizada em um dos auditórios da UPF. O representante da universidade destacou a importância de chegar a um acordo que beneficie a todos. A gente espera que se chegue a bom termo e que se consiga encontrar uma solução definitiva para a RS 324. É uma estrada que ela está saturada, ela tem um grande movimento, um grande fluxo e precisa de melhorias. Agora, nós esperamos que se tenha o melhor entendimento possível e uma decisão que possa beneficiar a comunidade como um todo. A gente fala agora sobre segurança pública. É que Passo Fundo está recebendo a instalação de 87 novas câmeras de vídeo monitoramento. Com essas, serão 150 câmeras na cidade. Olha só.
São 3 câmeras em cada ponto, 2 fixas e uma giratória. Com imagem nítida e capacidade de enxergar até 100 metros de distância, esse é um dos pontos na Vila Rodrigues, em Passo Fundo, que recebeu as novas câmeras de vídeo monitoramento. A cidade já contava com 28 câmeras espalhadas em pontos estratégicos e com investimento de pouco mais de R$500 mil, foram compradas mais 87 câmeras. Para substituir as antigas, novas também serão instaladas em 5 novos locais. São escolhidos através do grupo de gestão integrada do município, que é o GGM, onde todos os órgãos de polícia da segurança pública aqui do município fazem parte. E ali nós discutimos todos os assuntos de segurança e também foi discutido os locais importantes onde acontecem delitos, onde tem um maior movimento de pessoas, onde há necessidade de visualizar questões de trânsito também, passagem de pedestres, também as questões que atentam contra a segurança pública. A ideia é que esses pontos auxiliem no trabalho dos órgãos responsáveis pela segurança do município. A central é de responsabilidade da Brigada Militar. Aqui 2 pessoas monitoram as imagens e, dependendo da necessidade, passam as informações para as equipes que estão nas ruas. Principalmente para a Brigada Militar e Polícia Civil, que são as 2 instituições que fazem a segurança pública preventiva e depois do fato acontecido a investigação por parte da Polícia Civil. A Brigada Militar, ela podemos dizer que aumenta a capacidade de visualização dos problemas na cidade, tanto quando o fato está acontecendo como preventivamente. A Polícia Civil, ela vai ter a possibilidade de analisar as imagens, essas imagens são gravadas, então posterior ao fato, se a câmera conseguia pegar através das imagens o fato ocorrido, eles podem materializar essa questão e isso aí vai fazer parte do processo depois no encaminhamento ao Poder Judiciário. A morte de um animal de estimação não é fácil para nenhum dono e, em meio à dor, surgem algumas dúvidas. Uma delas é o que fazer com o corpo do animal. A gente responde a essa pergunta agora. Para muitas pessoas, eles já fazem parte da família. Para outras, nem tanto. A verdade é que nem todo mundo está preparado para o momento de dizer adeus e a morte de um animal de estimação nem sempre é fácil. Mesmo assim, é preciso dar o destino adequado e digno a ele. Quando se pensa em ter um animal de estimação, é importante também pensar na forma como o corpo desses animais serão destinados quando eles morrerem. Frente a isso, existem tecnicamente 3 formas. O encaminhamento dos corpos a aterros sanitários regulamentados, a autoclavação desse corpo, que na sequência ele vai ser destinado a lixo comum, e a incineração dos corpos. A Secretaria do Meio Ambiente de Passo Fundo conta com um serviço que atende os animais em situação de rua. São recolhidos cerca de 40 animais por mês, a maioria vítima de atropelamento. Um serviço no objeto de limpeza pública, de limpeza da cidade, então é nesse tema que o município trabalha. Nós temos um serviço de recolhimento de animais mortos, animais de pequeno porte, basicamente cães e gatos, que porventura estão mortos ou estão em algum local nas vias da cidade. Então, normalmente em vias públicas, em ruas, os moradores ligam aqui para a Secretaria do Meio Ambiente e avisam que tem esse animal que faleceu, que foi atropelado, algo que aconteça nesse sentido, e um serviço terceirizado faz a coleta e faz a destinação adequada. Então, esses animais que não têm responsáveis, o município coleta e faz a destinação correta, que é através da incineração. A UPF também conta com um serviço que destina corretamente animais de pequeno e médio porte. Nós utilizamos a incineração, por ser o processo mais efetivo, e também contamos com o apoio de uma empresa especializada para fazer o descarte desses corpos. Chama a atenção da população que tem um desejo de enterrar os corpos dos seus animais em casa, que fiquem atentos às orientações técnicas para tal procedimento, visto que é importante lembrarmos que durante a decomposição dos corpos são liberadas algumas substâncias que podem contaminar lençóis freáticos e também outros animais ou pessoas. E para quem pode investir um pouco mais, também existe um cemitério. São 32 túmulos em fase de finalização. Os tamanhos são variados justamente para receber animais de diferentes tipos de pequeno e médio portes. As obras começaram no início de fevereiro e o espaço deve estar disponível na próxima semana. Foi uma criação vinda de uma necessidade dos nossos clientes. Eles passaram a pedir a dignidade dos animaizinhos deles também. Nós criamos 2 possibilidades para dar uma dignidade ao pet também.
Nós temos a cremação, a gente leva a Porto Alegre cremar e traz as cinzas, ou não, uma dessas o cliente não quer, as cinzas a gente não traz. E a outra possibilidade mais barata do que a cremação é o sepultamento PET. Então nós estamos fazendo o cemitério PET e a cremação PET. E no próximo bloco, vamos mostrar como os estudantes e professores de medicina da UPF estão ajudando os bombeiros nos atendimentos de emergência. E ainda as novas regras para a cadeia produtiva do leite. Nós já voltamos. A expansão dos saberes, a inovação e a diversidade do conhecimento. Tudo isso está na nova marca da UPF apresentada à comunidade, junto com a nova campanha do vestibular de inverno. Eu vim da República Democrática do Congo e na UPF eu encontrei o incentivo que eu precisava para não desistir de alcançar meu sonho. As histórias reais que passam ou já passaram pela universidade estão em foco na campanha do vestibular de inverno da UPF. Nessa campanha a gente está enfatizando a história dos nossos alunos, dos nossos atuais alunos, dos alunos que passaram por aqui. Então, histórias verdadeiras de alunos que se formaram na UPF, que viveram a experiência de buscar sua formação, de estudar aqui dentro. O conceito da campanha segue a nova marca lançada pela instituição. Durante a semana, funcionários e professores foram convidados a conhecer o novo símbolo da universidade. A marca mantém os triângulos tradicionais, que representam o tripé do ensino, pesquisa e extensão, mas também se moderniza, mostrando a transformação de uma UPF que inova, mantendo os seus valores de mais de 50 anos de história. Uma UPF que sempre se atualiza no seu tempo e vai buscando implementar novas perspectivas com inovação, com um fundamento muito forte na qualidade acadêmica, dando respostas às questões que são colocadas diariamente na vida da nossa grande comunidade e fazendo essa relação da nossa região com o mundo. A nova marca foi construída pelo Núcleo Experimental de Publicidade e Propaganda da UPF, a partir de uma pesquisa que vem sendo realizada com mais de 1.000 pessoas há mais de 2 anos. Os 3 triângulos, eles simbolizavam ensino, pesquisa e extensão. A gente mantém isso, mas há muito tempo a gente fala também de um fundamento que é a inovação. Tanto a inovação tecnológica, mas a inovação nos nossos processos, na forma de ensinar, preparado no mundo que é que aprende de uma forma diferente, alunos que chegam com um jeito novo de aprender. Então essa marca tem um play, né, que simboliza essa inovação, o start de um novo tempo. Então essa simbologia da marca, inovação, aproximação e diversidade de conhecimento. A marca representa uma nova etapa para a UPF, que em 50 anos de história já formou mais de 70.000 profissionais e é referência em ensino superior no Norte Gaúcho. Situações que exigem autocontrole, atendimentos que vão além dos protocolos apresentados nos livros. São os atendimentos de emergência prestados por médicos socorristas do Corpo de Bombeiros. E os estudantes e professores de medicina da UPF estão ajudando nesses atendimentos. A sirene é o sinal de que alguém precisa de ajuda. Em poucos minutos, a equipe chega ao local, verifica o estado da vítima, faz os primeiros socorros, imobiliza e encaminha ao hospital. Estas imagens são da internet e representam um atendimento de emergência. Além dos bombeiros socorristas, as equipes de Passo Fundo contam com alunos do curso de medicina da UPF para atender as ocorrências. Letícia e Manuela estão no 10º período. São 2 meses de estágio curricular em uma realidade bem diferente da que estavam acostumadas.
A gente chega em situações de acidentes, as pessoas estão preocupadas, com razão, nervosas, então isso também faz parte da formação médica, saber lidar com todo o entorno, assim, não só o paciente machucado que precisa de atendimento, mas também saber lidar com a situação, saber tranquilizar a pessoa e saber manejar tudo que tem em volta. Isso precisa ser na prática, a gente não vê isso no livro. Começa a nos dar mais segurança para um possível atendimento que a gente vai fazer sozinho no futuro, né? Que até então a gente trabalhou só com simulações. Dentro de uma sala de aula, a faculdade tem recursos para que a gente faça isso durante a formação, mas agora é uma situação real, tem uma família, tem uma filha, tem uma mãe, tem um entorno com emoções e a nossa própria adrenalina, né? Então tu tem que começar a lidar com as tuas emoções numa situação de risco, eu acho que com orientação agora é o momento certo. Além de cumprir o protocolo de atendimento dos bombeiros, os alunos de medicina podem aplicar medicamentos, por exemplo, o que está sendo considerado uma vantagem às pessoas atendidas. O estágio faz parte de um convênio entre bombeiros e universidade, e um professor acompanha todos os atendimentos. A gente pega algumas situações casos bem graves, né? Então é muito importante assim a velocidade do deslocamento até o local, né? E a partir dali a gente vê que os alunos eles estão progressivamente sendo preparados para que caso eventualmente tenham algum tipo de atendimento desses futuramente, depois de formados, que eles tenham condição de dar o melhor atendimento antes de chegar no hospital para esses pacientes, né? O convênio foi assinado em julho do ano passado. Além de ampliar a qualificação dos alunos, também atende a uma demanda crescente de atendimentos pré-hospitalares realizados pelos bombeiros em Passo Fundo. Tem um ganho muito grande, principalmente para a comunidade, porque os médicos e os acadêmicos eles realizam alguns procedimentos invasivos, ou seja, esses que os bombeiros não estão habilitados para exercerem, né, ou realizarem num acidentado, por exemplo. A 7ª edição da Jornada Nacional de Literatura será entre 30 de setembro e 4 de outubro, mas os preparativos começam muito antes. Os professores, que são agentes de leitura, participaram do primeiro encontro de formação em Passo Fundo. Veja só. A ausência é um estar em mim. Eu sinto a Branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que eu rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém rouba mais de mim. Quero me casar, na noite ou na rua, no céu ou no mar. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Ler é mais do que simplesmente aprender histórias. É também descobrir a si mesmo, descobrir o outro, é construir pensamento crítico, é compartilhar. É algo assim inexplicável. O que nós estamos vivendo aqui, de ver as crianças com os livros na mão, as crianças cantando as músicas da jornada, as crianças realmente sendo protagonistas de suas leituras e compartilhando com a gente essa experiência única de leitura, porque a gente sabe que a leitura é um ato solitário, mas agora ela passa a ser um ato compartilhado com todos nós. Não tem preço. E o protagonismo do público leitor vai continuar na jornada literária deste ano. Os primeiros passos já estão sendo dados. Professores voluntários, que serão agentes de leitura, participaram do primeiro encontro de formação. Na edição passada, foram mais de 370 agentes em 43 escolas. Desses encontros, nós iremos discutir o caderno de atividades da jornadinha, né, o aplicativo que vai operar com o Jornada BP na escola, né, que é um aplicativo justamente que trabalha com atividades para leitura nas escolas, e também os demais materiais de pré-jornada. Então, nesse momento, estabelecemos conceitos. A partir desses conceitos, vamos começar a trabalhar juntos, justamente para garantirmos que as atividades se estabeleçam dentro assim, de um processo consciente de trabalho. Os professores vão trabalhar em sala de aula com os alunos alguns livros que serão destacados na jornada. O que também continua este ano é a jornalização, o mundo fabuloso da leitura chegando às escolas, espaços públicos e até hospitais. A Jornada Nacional da Literatura é como um mediador entre autores, obras e leitores.
aproxima os personagens e pretende não apenas estimular a leitura, mas sim a expansão da consciência coletiva por meio da arte da palavra escrita. Parece um pouco difícil de entender, né? Mas quem sabe você experimenta. Leia um livro e converse com alguém sobre o que leu. Você vai fazer algumas descobertas. Durante muitos anos, eu diria décadas, a gente operou com a formação do leitor em nível individual, né? Nós queríamos formar o sujeito leitor. E a gente começou a perceber que isso não é o bastante, né? Nós temos que formar comunidades leitoras. E quando a gente forma uma comunidade de leitores, nós formamos um grupo de pessoas que pensam, discutem, debatem e, principalmente, têm consciência da importância da presença do outro nas suas relações. As palavras norteadoras da edição deste ano da Jornada Nacional da Literatura são diversidade, liberdade, futuro e conexões. São 4 expressões em aberto, né, que fazem parte do método de trabalho, né, que estarão sendo desenvolvidas antes da jornada, em todo um trabalho de formação de leitores e de formação de comunidades leitoras, né, e que integrados em todo esse processo encontram, assim, digamos, o ponto alto no momento em que a jornada aproxima a recepção, né, uma recepção que leu as obras, né, dos autores. Saudade da descoberta de cada passo, pois meu crescimento não foi fácil. Ainda guardo as lembranças da alma daquela criança. Foi bacana criar uma poesia? Sim. Por quê? Por causa que poesia expressa sentimentos, acontecimentos e é muito legal. E eu gosto de poesias e, para mim, ler é uma coisa que nos ajuda a aprender cada vez mais. Sejam todos felizes e tenham de hoje até o último minuto uma maravilhosa jornada. Novas regras para a cadeia produtiva do leite entram em vigor no final deste mês. A normativa do Ministério da Agricultura traz mudanças para produtores e também para as indústrias. Veja só. O leite, que até agora chegava na indústria a uma temperatura de 10 graus, vai ter que chegar a 7. São 3 graus a menos e algumas adaptações por parte do produtor. Nos tanques de resfriamento, na ordenha e no transporte. Sabemos da importância, mas temos alguns impactos agora que a gente precisa, junto com as indústrias, junto com a equipe técnica, fazer com que haja capacitação por parte dos produtores, para que eles tenham o conhecimento técnico de como fazer para que haja então uma contagem bacteriana menor. Também muito cuidado na utilização dos antibióticos, sabemos que é um controle mais rígido, então agora com os antibióticos e principalmente em relação à questão de resfriamento. Então, equipamentos que tenham a condição de resfriamento imediato e para isso precisamos de energia elétrica, equipamentos que dêem condição de fazer então esse resfriamento para que possamos entregar um leite com maior qualidade. Até chegar na Instrução Normativa 76 e 77, ele já está se preparando ao longo dos anos para que essa mudança venha a acontecer. Então, não que seja tão impactante, mas vai causar alguns transtornos, alguns problemas, algumas melhorias, alguns investimentos, com certeza vai isso acontecer lá no campo, vai refletir lá no produtor. A normativa do Ministério da Agricultura também prevê um controle mais rigoroso na contagem de bactérias e presença de antibióticos no leite. Antes, as indústrias faziam as próprias análises. Agora, terão que enviar as amostras de leite aos laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura. Além dessas análises de qualidade, de composição e células do leite, com essa nova Instrução Normativa 76, o Ministério está obrigando as indústrias também coletarem amostras de leite de cada um desses produtores para a determinação da presença ou não de antibióticos e outros inibidores. Então esse é um trabalho adicional que nós estaremos oferecendo para as indústrias e para o sistema, para a cadeia láctea como um todo, né? A nova resolução foi apresentada pelo Ministério da Agricultura a representantes de laticínios, produtores, médicos veterinários e estudantes no auditório do curso de Medicina Veterinária da UPF.
A partir de agora, as indústrias também vão ser responsáveis pela qualificação técnica dos produtores, para atender às exigências de qualidade do Ministério da Agricultura. Quem não cumprir as normas vai ter a coleta de leite suspensa. E agora o Ministério está colocando para que a indústria faça esse processo de treinamento, qualificação, para que, se porventura houver a questão desse desligamento de produtor, se saiba por quê, né? Pode ocorrer que o produtor realmente não queira melhorar e aí a empresa pare de coletar. Só que a outra empresa que for pegar esse produtor precisa, antes até de começar a coletar o produto, esse produtor tem que estar dentro dos padrões, senão ela não pode coletar também. E no próximo bloco, a gente te mostra por onde o gaúcho de Passo Fundo, seu Nico, passou nesta semana. E também um projeto para a prevenção de acidentes com idosos. Nós já voltamos. Todo o programa a gente te traz as aventuras do gaúcho de Passo Fundo, seu Nico. E ele foi até um mercado da cidade fazer as compras do mês e, olha, tomou um susto. Deus, tu viu como é que tá os preços das coisas? Verdade, tem aumentado bastante nesses últimos tempos. Mas né? tu viu o que subiu mais? Eu tô meio faz dias que eu não vinha no mercado. Eu me assustei e me apavorei com o preço da batata, banana, tá? Esses produtos mais triviais da nossa mesa tá tendo um acréscimo muito grande, né? Isso aí é um absurdo. Temos que dar uma olhada nisso aí. Que bom que tu me ajuda, viu? Opa! Mas olha, se não é aquele famoso economista, o homem da cesta básica. Tudo bom? Muito prazer, é seu Nico. Eu queria que o senhor me tirasse umas dúvidas, eu tô meio perdido aí. O que subiu, o que baixou nesses preços da cesta básica? Eu tô apavorado, homem. Então, olha só, a cesta básica, ela tá aumentando, o preço da cesta básica tá aumentando de verdade. Como eu sou economista, eu estou comprando os produtos que tiveram as maiores quedas de preço. Então, o que mais caiu de preço? Foi o frango, o pão, a massa, o sal, a farinha. Esses produtos tiveram queda nos seus preços. Mas olhando o seu carrinho, esses foram todos os produtos que apresentaram alta no preço. A banana? A banana, a cebola, a alface, o arroz, foram os produtos que apresentaram as maiores altas nos últimos meses. Mas que barbaridade. Então, isso significa que o senhor vai gastar mais comprando esses produtos do que eu comprando esses produtos que tiveram os preços caindo. Olha, senhor economista, agora eu já vi que eu vou ter que trocar um pouco dos meus produtos aqui, mas eu tava vendo o tomate ali, eu queria que o senhor me dissesse o que aconteceu. Então o tomate subiu ou caiu? Porque agora eu fiquei na dúvida. Pois é, o tomate foi um dos produtos que mais teve alta nos preços, porque nas regiões produtoras teve muita chuva e isso estragou a produção, então diminuiu a quantidade de tomate à venda nos supermercados e o preço do tomate subiu. Então, senhor Nico, nós tivemos nos últimos meses, nos últimos 4 meses, o valor da cesta básica nossa aumentando em torno de 5%. Já agradecendo por essa ajuda que o senhor me deu, que dica que o senhor pode dar pra gente, pra mim, pra dona de casa, pra todo mundo que tá aí de olho na cesta básica? O importante é pesquisar. É analisar os preços, é comparar os preços
diferentes produtos, e a dona de casa gasta menos se pesquisar, mas no final do mês isso acaba influenciando no bolso, né? A família vai gastar bem menos. Em termos técnicos, a gente diz que a população está perdendo o poder de compra. Ela consegue comprar cada vez menos produtos com o mesmo dinheiro, com o mesmo salário. E isso é ruim para a população, é ruim para a dona de casa, compra menos dos produtos que nós estamos comprando aqui no supermercado. E você já tem algo programado para esse final de semana? A gente te trouxe alguns convites. Oi, meus amigos, aqui fala Natalice Cavaleiro, Juliano Kleber, Gil Sander e Marcos Casanova. Queremos convidar todos para estarmos juntos lá no Teatro Sesc, nesse sábado, dia 11 de maio, às 8 da noite, uma grande celebração da música latino-americana. Estarão passando pelo palco clássicos que marcam e marcaram a época da música aqui do sul do mundo. E vai ser mais ou menos assim, né, querida? 1, 2, 3, 4... Amigos, aqui é o ator Márcio Meneghel. Tenho um convite super especial para vocês. Neste sábado e domingo, dias 11 e 12, mais uma vez, Café com Caio e o espetáculo O Homem que Acreditava, a partir da obra de Caio Fernando Abreu. Vai ser na Sala de Cultura Núcleo Rindo à Toa, às 8 horas da noite. Muita emoção, muita literatura, abençoado por esses gênios. Clarice Lispector, Mário Quintana, Machado de Assis, entre outros. Esperamos vocês. Vem pra cá, vai ser uma experiência única. Conhecer a história do feminismo nos auxilia a compreender o nosso lugar na história e a nossa localização na sociedade. Por isso é de fundamental importância para todas as mulheres que pretendem transformar a sociedade num lugar mais justo e mais igualitário. Por isso, temos então formulado esse curso para estudar a história do feminismo, que vai acontecer no dia 11 de maio, na Casa de Cultura Vaca Profana, inicia às 16 horas e convido a todos que se inscrevam e aguardo vocês lá. Olá, gente, eu sou o Carlos Peixoto. Eu sou o Vitor Batista. Nesse sábado, dia 11 de maio, estaremos em Passo Fundo, no circuito Dandô, no Rito Espaço Coletivo, a partir das 20 horas. Apareça lá para prestigiar. Venha dandar com a gente. Dandô, oh, dandei, olha o vento que brinca de dandar. Ele vem pra levar as andorinhas, ou quem sabe a canção pra uma janela. Saciar o ipê que se formou e roubar suas flores amarelas. Idosos de Passo Fundo participaram de atividades especiais no Maio Amarelo, o mês dedicado à prevenção de acidentes de trânsito. Veja como foi. Atravessar a rua sempre que possível na faixa de pedestres e com o sinal fechado para os veículos. Nada de distrações com o celular e muita atenção ao descer do ônibus. São situações simuladas para este grupo de idosos em uma atividade de educação no trânsito que faz parte do Maio Amarelo, o mês dedicado à prevenção de acidentes de trânsito. Eu tenho muito medo de atravessar sem ser em faixa de segurança. A senhora já cuida? Eu cuido. Daqui para frente, então, quando a senhora for caminhar na rua... Cuidados, né? Mais atenção. Mais atenção. O marido da dona Lourdes foi atropelado e ainda sofre as consequências do acidente. Ele foi atravessar a rua, né? Um cara deu uma ré e bateu nele e daí quebrou o joelho dele. Como que ele está hoje? Ele tem dificuldade para caminhar, né? Daí para dirigir ficou sempre difícil. Para se ter ideia, em 2017 ocorreram 16 mortes no trânsito de Passo Fundo. 8 foram por atropelamento. As vítimas tinham entre 59 e 81 anos. Para tentar evitar, o Núcleo de Educação para o Trânsito desenvolve atividades educativas nos grupos de idosos.
No ano de 2018, o número de 16 mortes caiu para 8 mortes no trânsito, mas o que nos chamou a atenção é que nenhuma pessoa morreu atropelada, ou seja, não houve nenhum atropelamento. Outro desafio no trânsito nessa fase da vida é o sinal vermelho para parar de dirigir. E não tem idade certa para isso não. O próprio idoso precisa perceber quando é a hora de parar, principalmente por limitações físicas. Aqui os idosos também são preparados para este momento. Eles assistiram a um vídeo que mostra a tristeza por ter que parar de dirigir e a grande emoção, inusitada, da despedida do volante. Toda a vida eu dirigi. E eu chegar a esse ponto de eu não poder dirigir mais, para onde você está me levando? Você já vai ver. Como que ele está se sentindo agora sem poder dirigir? No começo foi difícil, mas agora já está aceitando, né? Enxerga pouco, né? Então ele está... Está entendendo? Está entendendo. Um pouquinho. Pouco. E o programa de hoje termina aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, então pode acompanhar a UPF TV também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até mais.